Você é do tipo de pessoa que adora surpreender os outros? Principalmente em datas comemorativas, como aniversário, esse tipo de coisa? Então, eu só espero que você não seja tão extremo quanto as garotas desse filme. Sério, gente, de verdade, tomem cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque às vezes pode ser meio perigoso. Mas nesse filme foi perigoso até demais. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um filme que é bem cômico, muito caótico e sinceramente eu achei ele o máximo, que é Jawbreaker. Aqui no Brasil, ele tem vários nomes diferentes. Tem um desses nomes que, sinceramente, eu não vou nem falar o que ele parece, mas o nome é Duro de Engolir. E também tem um outro que é um pouco mais normal e eu acho que é o mais popular aqui no Brasil, que é Um Crime Entre Amigas. Mas, sinceramente, eu acho que nenhum título combina tanto quanto o original, que é Jawbreaker. O que seria Jawbreaker? Numa tradução bem literal, seria quebra-queixo. Gente, vocês não fazem ideia de como esse nome é genial, mesmo sendo muito simples. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que o filme é sobre uma surpresa que deu errado? Então, essa surpresa envolve aquelas balas, sabe? Que você não consegue morder porque elas são, tipo, muito duras. Então, bom, é uma história confusa, mas eu vou explicar pra vocês e eu espero que vocês gostem desse filme. Eu sei que ele é um filme meio besta, mas ele, sinceramente, combina com vários outros que eu já comentei aqui no canal. E quando eu assisti ele, eu pensei, eu acho que muita gente do meu canal vai gostar. E é isso. Hoje eu vou falar com vocês sobre um clássico que é Jawbreaker, de 1999. Já tem um tempinho que eu não gravo um vídeo assim, super dedicado a um filme só, e hoje eu senti que eu precisava fazer isso, sabe? Eu queria gravar um vídeo um pouquinho maior e assim, mais detalhado, porque sim, porque é divertido. Então hoje eu vou estar falando sobre um filme que é bem ofensivo, mas ao mesmo tempo muito engraçado, muito cômico, muito absurdo. E ele tem uma estética ali do final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. O filme é de 1999, mas a gente já consegue ver aquela estética surgindo. E eu vou, assim, exemplificar de uma forma muito nichada, tá? Mas eu sinto que esse filme tem uma estética mas tão The Sims 2. Sério, eu disse, ia ser uma referência meio nichada, mas eu tive essa sensação assistindo ele The Sims 2 purinho. Difícil de descrever. Mas sobre o que é Jawbreaker? Então, gente, esse filme ele é sobre um grupo de amigas com um caráter bastante duvidoso. E elas têm o costume de todo ano fazer um tipo de surpresa, assim, geralmente bem absurda, com a amiga delas que é tipo a mais popular, é a garota perfeita da escola, idolatrada, aquele clichê americano que a gente vê bastante o tempo todo, mas que, sendo sincero com vocês, funciona tanto no cinema, de verdade mesmo. Eu amo esse tipo de história fútil americana. Tipo, é tão estúpido, mas funciona, não sei. Sabe? Funciona. Sempre acaba sendo interessante porque, tipo, ou é muito dramático e realmente algo com muito mistério, como, sei lá, em Twin Peaks, com a Laura Palmer, que é uma personagem muito complexa, ou é realmente uma personagem que é só muito fútil e isso acaba sendo interessante. Então, é um estereótipo que funciona. Mas, enfim, voltando ao plot do filme, basicamente, elas acham que é uma boa ideia fingir um sequestro com a amiga delas, só que elas colam uma fita com uma bala quebra-queixo. E vocês já devem estar imaginando que isso daí não vai, né, terminar muito bem. Então, basicamente, ela se sufoca e elas agora precisam lidar com esse crime, que foi acidental, mas ainda é um crime, né, o que elas fizeram com a garota. E isso vai desencadear um monte de confusões e aquela coisa toda. Mas se tem uma coisa que é muito presente e que realmente, assim, completa muito esse filme, além da estética dele, é a trilha sonora, gente. O filme tem uma trilha sonora sensacional, de verdade mesmo.
Parece que eles juntaram todas aquelas bandas um pouco independentes da época e bandas de garota, sabe? E jogaram ali no filme e funciona tudo tão bem. Parece que é um grande clipe e isso torna o filme muito divertido, de verdade mesmo. E várias dessas músicas eu já conhecia antes e fiquei tipo, nossa, que legal ver um filme que tenha isso na trilha sonora. Outro ponto que eu acho que vai chamar muito a atenção de vocês, principalmente de quem já é mais fã de filmes de terror desse período, principalmente esses com um tom assim um pouco ofensivo ou de comédia, é que a vilã desse filme, interpretada pela Rose McGowan, acho que é assim que se fala, é uma queridinha do cinema de horror, tá? Talvez vocês não lembrem pelo nome, mas ela atuou em Pânico, ela atuou em Planeta Terror e ela também atuou em alguns outros filmes, assim, dessa época que foram populares, sabe? Tipo Prova de Morte, eu acho que esse é o nome, Prova de Morte, não me lembro agora. Mas é um dos filmes do Tarantino que também vem dessa leva de filme nesse estilo, sabe? Mas eu acho que Planeta Terror é onde ela brilhou ali, né? Sendo aquela personagem icônica, que eu não me lembro o nome, mas eu sempre vou lembrar do visual dela, que é icônico demais, sinceramente. Não tem como esquecer. Acho que até quem não viu o filme lembra dessa personagem, porque ela virou um ícone mesmo desse tipo de filme. Como a gente já tinha visto ela em Pânico, poucos anos antes desse filme, é bem interessante vê-la de novo, ainda no ensino médio. E o filme, gente, fica muito cômico, porque todo mundo parece ter, tipo, 30 anos ou mais no ensino médio. Sério, não tem como levar a sério. Fora as roupas que elas usam, tipo, um monte de salto, um monte de roupa que parece ter roupa de trabalho. Aí você fica pensando, será que era assim mesmo? Eu acho que não, né? Eu acho que... Bom, assim, tipo, se você puxa fotos ou vídeos do ensino médio, as pessoas não eram assim, não. Mas é engraçado, né, ver isso em filme, porque, tipo... É totalmente não funcional, mas é tão fashion, né? Tipo, as cenas delas nos corredores da escola, é tão clichê, mas é tão satisfatório de assistir. É muito... Gente, é muito cultura de garota, esse tipo de coisa, e eu aprecio, sinceramente, com vocês, tá? Eu vou ser honesta, eu adoro um pouquinho de futilidade às vezes. Mas agora, voltando a me aprofundar mais sobre o filme, tem uma curiosidade sobre esse filme que eu achei muito engraçada e que me surpreendeu. É que quando eu tava pesquisando um pouquinho sobre o diretor, que é o Diane Stein, eu acho que assim se pronuncia, eu particularmente não vi outros filmes desse diretor, sendo sincera com vocês. Não sei se os outros filmes dele também têm esse estilo meio cômico, mas eu achei assim muito engraçado e assustador ao mesmo tempo. É que esse lance de sequestro, de surpresa envolvendo sequestro, é algo que ele se inspirou em, tipo, fato real. Ele realmente conheceu um grupo de garotas, assim, na época que ele estudava, que tinha esse costume. E eu fiquei, gente, caramba, americano é realmente um bicho diferente, né? Porque se você fizesse no Brasil, meu Deus, acho que... Olha, eu acho que só de alguém invadir a minha casa, eu já morri ali mesmo, antes de qualquer coisa. Então, assim... Não sei, pior que eu acho que eu já vi até alguns russos fazendo esse tipo de coisa, então faz e não faz sentido. Mas é bizarro pensar que corremos desse risco. Um aspecto que também me chamou muita atenção nesse filme é como essas garotas, principalmente a protagonista vilã, diria assim, ela é, tipo, muito má. Tipo, ela é muito má de verdade. Eu sei que existe esse estereótipo já em filme americano de garotas más, meninas malvadas e tal. Mas ela, gente, ela é muito ruim mesmo, tá? Tipo, de verdade. Ela é terrível. Eu fiquei chocada com isso. Eu já sabia que esse filme era um pouco ofensivo, mas eu fiquei meio, sabe, em algumas partes com o linguajar e tal do filme. Mas eu acho que também diz muito sobre a época, né? E também, sei lá, não sei, é um filme que realmente não tem muito medo de ser absurdo em alguns pontos, sabe? E assim, lá no comecinho do filme, não é spoiler, tá, gente? Eu vou até evitar de dar spoiler, porque é um filme bem curtinho, só tem 1h20. Inclusive, você pode assistir aqui no YouTube dublado, eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas voltando a falar, lá no comecinho, quando elas estão tentando se livrar ali do crime que aconteceu, elas voltam, né, pra casa da garota e tentam montar toda uma cena ali. E aí tem uma personagem que ela é tipo uma nerdona, assim, sabe? Inclusive, eu fiquei até chocada
em como esse personagem nerdona, quando ela era uma nerdona, no começo do vídeo, cara, ela parece com muita garota atual. Não, tipo, sério, quando você vê esse filme, tipo, se você visse naquela época, talvez você não ia, tipo, achar nada demais. Mas hoje em dia, né, você vendo esse filme, principalmente sendo da minha geração, eu só fiquei pensando, se essa garota tivesse um TikTok, ela seria super popular no TikTok, porque ela é aquele estereótipo de esquisitona, sabe? Aquelas branquinha, cabelo liso, franjona, assim, esquisitona. Eu fiquei pensando nisso. Se fosse hoje em dia, ela seria mais popular do que as outras na internet, pelo menos. Mas enfim, voltando pra cena do crime, essa garota, que é a nerd, ela tinha que entregar ali umas tarefas de casa pra popular, que morreu, porque ela não foi pra escola. E claro que isso daí vai gerar uma confusão, né? Porque ela vai chegar lá e vai dar de cara com essas garotas tentando ocultar o crime. E, gente, isso daí vai gerar uma baita bola de neve, porque agora ela vai ser obrigada a fazer parte do grupo, porque senão ela iria entregar o crime, né? E assim, dá pra levar a sério esse filme? Não, definitivamente não, não tem como levar a sério. Mas é uma história tão besta que, nossa, é muito divertido, sabe, de assistir. Você fica entretido com a bobeirada que é esse filme. Por acaso, assim, me deu uma vontade de pesquisar um pouco sobre as outras atrizes lá no Letterboxd, e eu descobri que as outras atrizes também participaram de filmes de terror que foram meio que famosinhos na época, sabe? A atriz que faz a personagem mais boazinha desse filme, ela atuou no filme Lendas Urbanas, que eu acho que eu nunca assisti, mas é um clássico também da época. Não sei quem exatamente ela fez no filme, mas ela tá no filme. E a outra atriz, a que faz a personagem loura, que eu não me lembro o nome agora, mas eu vou deixar a foto aqui, ela atuou em um dos filmes de Jogos Mortais. Então curiosidade aí pra vocês, todas elas têm envolvimentos em projetos de terror. Ou em projetos de filmes meio comédia ofensiva, sabe? Então tudo se encaminhou aparentemente pra boa parte do elenco principal do filme. Uma curiosidade interessante pra vocês. Voltando a falar um pouco sobre como esse filme não dá pra ser levado muito a sério, eu acho muito engraçado a forma que os adolescentes lidam com tudo de uma forma tão absurda nesse filme. Tipo, surge alguém novo, a pessoa vira tipo um deus. A mesma pessoa surge qualquer coisinha ali e agora, tipo, só falta eles lincharem. E, inclusive, eu achei muito engraçado a dublagem. Sabe aquelas vozes de fundo? Cara, os dubladores deram tudo de si nesse filme. Tem uma cena lá pro final do filme que eu fiquei assim, eu passei mal de rir. Só com essas vozes de fundo, porque eu fiquei pensando assim, imaginando a cena, sabe, dos dubladores lá no estúdio. E eles, tipo, dando tudo de si pra poder dublar isso. E caramba, tipo, é tanto xingamento que eles tinham, assim, né? Que eu fiquei, gente, caramba! Como que conseguiram fazer isso num estúdio? Realmente, a dublagem é uma arte, né? E é por isso que a gente não pode substituir os dubladores por máquinas e robôs nunca. Porque, gente, sério, é uma diferença muito gritante, né? Quando a gente para pra olhar isso. Até, tipo, se você puxar a versão original do filme, eu tenho certeza que não é assim, sabe? Não seria tão engraçado quanto é em português. Por isso que eu super recomendo que vocês assistam a versão dublada, sério. Assistam a versão dublada desse filme, porque é muito engraçada, gente. O filme já é engraçado, mas ver ele dublado com um monte de xingamento brasileiro é muito bom, sério. Deixa o filme muito mais, assim, sabe, interessante, de verdade. Interrompendo esse vídeo com um áudio que possivelmente tem uma qualidade péssima, mas é que eu me lembrei de uma coisa muito importante e que eu não sei como, mas eu esqueci de falar quando eu tava gravando. Esse filme, gente, ele é cultura gay purinha. Sério, eu acho que não tem absolutamente nenhum personagem nesse filme que seja hétero. De verdade mesmo. Chega a ser engraçado, mas sério, quando vocês assistirem, vocês vão entender. Inclusive, eu achei isso o máximo, principalmente pela época que ele foi lançado. Claro, ele tem algumas coisas bem datadas, mas ainda assim eu achei interessante. E é isso. É um ponto que eu acho que eu precisava destacar e que eu acabei esquecendo. Inclusive, o diretor desse filme
ele já fez algumas coisas, alguns projetos com drag queens, mas eu não posso dizer com certeza agora. É que quando eu tava pesquisando sobre ele, enquanto eu editava o vídeo, eu vi algumas fotos. Então, sei lá, talvez vocês até conheçam ele mais do que eu. É isso, tinha que destacar. Tchau, vamos voltar pro vídeo com qualidade agora. Eu acho que é basicamente isso, gente. É muito difícil falar mais sobre esse filme, porque ele é um filme de 1h20. E eu evitei ao máximo spoilers. Mas o que eu posso garantir, assim, pra vocês, é que é um filme que consegue realmente ser muito ofensivo em alguns pontos. Inclusive, tem um jumpscare do Marilyn Manson no filme. Sim, foi um baita jumpscare pra mim, isso daí, tá? Ele até tem alguns personagens meio alternativos, assim, de fundo, às vezes, o que eu achei um pouco engraçado também. E tem aqueles personagens que você olha e pensa, nossa, que pessoa bonita. Só que na época, né, aquilo dali era considerado uma aberração mesmo. Bom, eu acho que hoje em dia ainda são, né? Mas é porque eu também sou alternativa, então pra mim tudo é lindo e maravilhoso, né? Mas enfim, gente. É um filme que vocês têm que assistir com a cabeça vazia, sem pensar muito e só, assim, focar na diversão. Pegar ali um refrigerante, uma pipoquinha, ó, com guaraná, hein? Que combo. E assistir. E como ele tá no YouTube, fica tudo muito mais fácil. Eu sinto que esse é o tipo de filme que não é pra todo mundo. Ele é mais assim, sabe? Se você realmente gosta de um gênero bem específico de filme. Eu acho que algumas garotas vão gostar e alguns garotos também. Mas ele é muito nichado. Tipo, se você gosta de Lisa Frankenstein, Heathers, sabe? Esse tipo de filme, aí eu tenho, assim, uma certeza maior de que você vai gostar. Mas se você é o tipo de pessoa que não gosta muito dessa futilidade e tal, americana, estereotipada, aí você vai achar o filme péssimo, horrível. E assim, ele realmente não é lá a melhor coisa do mundo. Mas é um filme divertido, gente. Eu acho que isso que importa. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. O meu celular tá quase descarregando, então eu tenho que me despedir rapidinho. E enfim, gente. Vocês já assistiram Jawbreaker, ou Duro de Engolir, como é aqui no Brasil? O que vocês acharam? Consideram um clássico? Eu considero um clássico da futilidade. Eu adoro esse tipo de filme. Mas enfim, é isso. Eu pensei que esse vídeo ia ficar mais complexo, mas não ficou. Que coisa, não? Fazer o que? Acontece. Então é isso. Novamente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada a todos os membros do canal. E, inclusive, eu tô pensando em pedir recomendação pros membros de filmes para eu assistir e comentar aqui no canal. Eu acho que eu vou fazer isso. O que vocês acham? Vocês, membros que estão assistindo esse vídeo antecipadamente. Enfim. Fiquem aí com o nome de todo mundo que é membro do canal. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sempre falo isso 1 zilhão de vezes, mas é porque eu sinto vontade de falar. E até mais!